Deus está falando em prioridade nessa tarde. Eu quero continuar esse foco. Obrigado a você que está na live, você que está aqui conosco nessa tarde, que veio adorar o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor venha te abençoar grandemente. Profeta Jonas, Deus está falando nessa linha de prioridade. E eu não quero fugir dela, eu vou pegar o profeta Jonas para nós nos deleitarmos nessa palavra. Queridos, qual é a sua prioridade? Deus está perguntando, a minha pergunta, qual é a tua prioridade? Aleluia! Nessa tarde, na tua vida, meu amado irmão e minha amada irmã, o que é que nós temos priorizado? Essa é a palavra nessa tarde. Porque quando a gente tem um chamado de Deus, a gente realmente não tem para onde correr. Ainda mais se Deus nos chamou para uma grande obra nessa terra, porque Ele quer usar a nossa vida. Deus quer usar cada um de nós como instrumento dele nessa vida. Diz assim o primeiro versículo, nós vamos nos deleitar nisso aqui, até 1h30 nós temos para nos deleitar nessa exposição do profeta Jonas, versículo 1, deixa sua Bíblia aberta, você em casa também. Glória a Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, o profeta, filho de Amitai, com esta ordem. Veja que a palavra Deus colocou no coração dele, veio como uma ordem de Deus direto ao profeta. Glória a Deus. Por quê? Porque Jonas é um profeta. Então Deus fala exclusivamente com ele de uma forma sobrenatural. É o dom que Deus dá para ele, vai dar uma ordem para ele. Vai dar uma prioridade para o profeta obedecer o chamado que Deus colocou na sua vida. Aleluia, Deus. Versículo 2, ele diz ao profeta: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. O Senhor chama o profeta, dá a direção para ele, prioriza o que é que ele tem que fazer, e o profeta vai responder o Senhor no versículo 3. Glória a Deus. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para o quê? Para fugir do Senhor. Aleluia. Glória. Veja que o profeta Jonas não obedeceu e não priorizou a ordem de Deus, a vontade de Deus, a ir pregar numa cidade aonde a idolatria era muito pesada, aonde o povo de Nínive, anos atrás, tinha maltratado e massacrado o próprio povo de Deus. Mas mesmo assim, o Senhor dá uma ordem ao profeta: olha, tu vai para Nínive. E Jonas pegou a sua vontade, o seu querer, e se desviou do caminho e da presença e da ordem de Deus. Aleluia, Deus. Queridos, nunca faça isso na sua vida. Se você prioriza aí a fé, esse Deus forte, poderoso para a tua vida, então siga a direção que Ele dá à sua vida. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Fica no centro, com equilíbrio, para fazer a vontade do Senhor. Porque quando a gente se desvia, é tempestade. Quando a gente se desvia é provação. Quando a gente sai, abandona o barco, é só provação na nossa vida.
Deus. Porque a prioridade da igreja, do crente, é servir a Yahvé, é servir a Ruxa Hamashia, nosso ungido, nosso Cristo, nosso Messias. Como ele fugiu, comprou a passagem, foi a uma direção que Deus não queria o profeta. Versículo 4, o Senhor vai começar a agir na vida do profeta. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. É isso que acontece trazendo para os nossos dias. Quando a gente foge do chamado, quando a gente abandona o pastor, abandona a igreja sem a direção de Deus, tu vai colher tempestade. Porque o profeta tinha que obedecer à hierarquia que está sobre ele, que é Deus. E ele vai e toma uma direção que não é para a vida dele, que não é que Deus quer para a vida dele. Ele pensava que ele ia fugir do chamado e do propósito do Senhor. Porque na antiga aliança, Deus não chamava qualquer pessoa para ser um profeta. O profeta é a voz de Deus na terra. Ele não tem que fugir, ele tem que ir lá e entregar a mensagem dele, doa quem doer. E esse homem foge. O Senhor fala, tu vai fugir? O Senhor lançou sobre o mar um vento muito forte, uma grande tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se no mar. Mas uma fúria muito grande no mar. Você já viu a fúria de um mar? Versículo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo. E cada um clamava ao seu próprio Deus. Estava cheio de idólatra lá dentro do barco. E atiraram as cargas para o mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. E quando o circo estava pegando fogo, Jonas, o profeta, está lá no porão, dormindo, não se preocupando com nada. E as coisas acontecendo, as pessoas que estavam ao seu redor, as pessoas que estavam naquele barco com ele. O chamado desse homem é tão grande, a desobediência também dele é tão grande, que fez o Senhor fazer um grande mover dentro desse barco, não só para chamar a atenção do profeta, mas para converter aquelas pessoas que estavam também no barco com Jonas, que eram todos idólatras. Vocês sabiam que as pessoas também se converteram por essa tempestade dentro do barco com Jonas? Abrangeu todos os aspectos do profeta preguiçoso que não queria fazer a vontade de Deus, que não priorizou a Deus, e também trabalhou na vida daqueles que estavam dentro do barco, porque os seus deuses não deram conta de acalmar a tempestade. Aleluia. Isso é muito forte. Glória. Versículo 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar dormindo, Jonas? Levanta-te e clame a seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Veja que os idólatras, as pessoas que clamaram aos seus deuses, não deram conta. E o capitão foi atrás de Jonas. Jonas, só me resta o teu Deus, Jonas, que tu tanto fala, que tu tanto prega. Aleluia a Deus, oh glória. Versículo 7. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Glória, aleluia. Vocês estão entendendo como é que Deus faz?
Vocês estão entendendo o que foi que Deus fez para converter essas pessoas dentro do barco com Jonas, para chamar a atenção do profeta que não tinha para onde ele fugir da presença de Deus? Que ele tinha que priorizar o chamado dele, que ele tinha que priorizar aquilo que Deus o instituiu, um profeta para pregar às nações. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Versículo 8, por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? E qual é a sua profissão? E de onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Você vê o que aconteceu dentro desse barco? As pessoas todas apavoradas, porque estavam com medo de perder as suas vidas. E começaram a perguntar um para o outro. Eu acho que isso nunca aconteceu. Já viajamos tanto tempo nessa embarcação, já passamos por vários lugares, principalmente nesse lugar, porque o marinheiro ali conhece a rota. Aleluia. Os marinheiros conhecem a rota, eles sabem quando ali naquele pedaço vai chover, vai ter muita onda, ele sabe, ele conhece. Porque ele viaja muito tempo, mas nesse dia foi diferente por causa da prioridade de Jonas. Aleluia, Deus, oh glória. Versículo 9. Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor. Jonas falou para eles, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Versículo 10. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha o dito. Jonas, quando pisa no barco, ele já começa a falar por que ele está fugindo de Deus, porque ele não quis ir para Nínive pregar a palavra de Deus para arrependimento daquele povo lá. Glória. Versículo 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, e lhes perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Já que foi você que trouxe essa coisa horrível sobre a nossa vida, foi você que causou tudo isso dentro desse barco, todo esse processo dentro desse barco. Então o que é que nós temos que fazer para que se acalme e a gente possa prosseguir a nossa viagem? É isso que estão perguntando para Jonas. Olha como Jonas não quer nada com o seu chamado. Ele já entrou no barco para ir para Tarsis. Agora ele vai dar a solução para as pessoas que estão dentro do barco. Jonas, ele quer a morte, ele não quer fazer a vontade de Deus. Ele não está priorizando o chamado de Deus na sua vida. Olha o que ele vai dizer no versículo 12. Respondeu ele, Jonas respondeu no versículo 12. Pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Reconhecendo que tudo que estava acontecendo lá dentro do barco, na vida das pessoas que não tinha nada a ver com ele, era a mão de Deus. Era porque ele não tinha priorizado o seu chamado. E ele vai dar a solução. Veja que ele está sempre querendo fugir da presença de Deus. Versículo 13. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. O negócio se apertou ainda mais. E está todo mundo apavorado. Se coloque no lugar dessas pessoas num mar furioso. Aleluia. Versículo 14, a gente já vai terminar, vai até o 17. Então eles clamaram ao Senhor. Nos suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente. Vocês estão entendendo que situação ficou? Eu vou ler o 13 para entender o 14. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais agitado.
Então eles clamaram ao Senhor: nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Eles resolveram matar Jonas. Já que o mal veio sobre ele através da vida do profeta, então não tinha outra solução a não ser matar ele e jogar no mar. Olha que situação! Olha que situação a desobediência do profeta causou. Quando a gente desobedece a Deus, vai para uma outra direção, a gente não mexe só com a nossa vida espiritual. Os problemas não vêm só para nós, mas todos que estão ao nosso redor e derredor. Abrange principalmente da nossa família, que vai sofrer pela mal atitude de não ter priorizado a Deus. Então eles clamaram ao Senhor: nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejava. Aqui as pessoas já estão clamando pelo Deus de Jonas e já estão se convertendo. Aleluia, Deus, glória. E Deus vai dar um livramento. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Pegaram Jonas, tiraram a culpa deles e jogaram ele no mar. E imediatamente o mar se quietou. O problema cessou dentro do navio. Aleluia. Para Jonas, tudo já tinha se acabado. Para Jonas, ele ia morrer ao mar. Para as pessoas que estavam no navio, Jonas se acabou a vida de Jonas. Mas como o chamado dele é muito forte, ele é o profeta, o Senhor agora vai agir no sobrenatural para trazer o profeta para fazer a sua vontade. Aleluia, Deus. Ei, querido irmão, não tem como tu se esconder de Deus. Ei, querido irmão, não tem, tu pode ir para onde tu quiseres. Se Deus tem um chamado na tua vida, Ele vai te buscar de lá e te trazer para cumprir o teu chamado no ministério. Não tem para onde correr. A pessoa se engana a correr da presença de Deus. Aleluia. Versículo 16, nós vamos até o 17. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor. Por quê? Acabou o problema. O problema era o profeta dentro do barco. O problema era o profeta desobediente dentro do barco, porque Deus não gosta de desobediente. Deus não gosta de desobediente. Deus gosta daqueles que o obedecem e o temem. Amém, Jesus. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor. Aleluia. Com temor. Os ímpios se converteram dentro do barco. Deus não somente salvou a vida dos ímpios, glorificou o nome dele dentro daquele barco e foi buscar Jonas lá no fundo do mar. Vou ler de novo. Ao verem tudo isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e lhe fazendo votos pelo grande milagre de ter acalmado aquela tempestade. É uma grande lição. Tu quer que o mar, a tempestade se acalme na tua vida? Oferece sacrifício de louvor ao teu Deus. Oferece a prioridade em primeiro lugar a Ele na tua vida, meu amado irmão. Glória. Versículo 17 para a gente encerrar. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Deus foi lá, resgatou o seu profeta, e você já conhece a história. Glória a Deus, aleluia. Não tem para onde correr. Ou você prioriza Deus, ou você prioriza o reino dele, ou a tua vida vai ser só tempestade, vai ser só problema. Não que tu não vai ter aflições, não que tu não vai ter momento difícil, mas tu está priorizando Deus, Ele te tira da provação, Ele te dá suporte, se você priorizar o reino dele em primeiro lugar. Então, queridos irmãos, essa é a palavra nessa tarde para a nossa vida e para você que está na live assistindo.
priorize. O texto é bem claro que a missionária leu, Mateus 6,33, que é um clássico da igreja. Buscai primeiro reinos do céu. Jonas não buscou primeiro a Deus, ele fez a sua vontade e quebrou a cara. Buscai primeiro a Deus, os reinos dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas quando eu priorizo o Deus soberano de Israel. Amém, Jesus. Glória, aleluia. Então vamos priorizar esse Deus que nos dá o alimento, que nos sara, que nos salva, que nos restaura, que nos alimenta e nos abençoa. Que Deus poderoso é esse! Fecha teus olhos, maravilhoso Deus. Nós te agradecemos, Senhor, nessa tarde, por essa palavra. Que possamos fazer uma reflexão diante de um Deus santo e poderoso como és tu. Nos dá um final de semana abençoado. E que possamos na nossa vida sempre te priorizar. A prioridade, Senhor, tem que ser a nossa intimidade contigo. A nossa prioridade tem que ser a nossa intimidade contigo. Isso não vai, Senhor, nos privar de nós viajarmos, de nós termos banquetes fortes em ir em lugares para glorificar e exaltar o teu nome. Porque tu é o Deus que abre a porta, que nos abençoa. Mas quando te priorizamos, quando colocamos primeiramente tu, Senhor, como a primícia da nossa vida espiritual. O texto é bem claro: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, prioridade. E a teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei, Jesus está falando. Essa é a lei e os profetas: amar a Deus, o meu reino. Eu tenho que ser prioridade para te salvar, para te limpar, para te restaurar, para te erguer, para te levantar. Eu sou o teu Deus soberano, o Deus forte e poderoso, que faz tudo acontecer no seu devido tempo. Então leve essa reflexão essa tarde, leve essa palavra e sejam todos abençoados por Deus nessa tarde. Bate uma